Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, às 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho, os CATs. O São Paulo Comunica de hoje vai abordar o empreendedorismo, focado na mulher. Um segmento que também mostra sua força. Dados do Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas de 2013, elaborado pelo SEBRAE e também pelo DIEESE, mostram que o número de empreendedoras cresceu 21,4% no período de 10 anos. Para ilustrar esse bom momento, vamos conhecer o trabalho do Consulado da Mulher, que incentiva o empreendedorismo e a geração de renda para esse público, com a coordenadora institucional, Érica Zanotti. O espaço está aberto para você, que sempre nos acompanha. Você pode participar do programa enviando a sua pergunta, ligando a cobrar 9090 31 29 90 92. Repetindo, 9090 31 29 90 92. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Solange. Muito obrigado pela sua presença e ter recebido o nosso convite aqui para o São Paulo Comunica. Vamos começar aqui a nossa conversa contando um pouco, para o nosso público conhecer o que é o Consulado da Mulher. Quanto tempo ele está em atuação? A gente existe há 12 anos. O consulado ele foi criado em 2002. Ele começou em 2 unidades da Whirlpool. A Whirlpool é a dona das marcas Brastemp e Consul, aqui no Brasil. E o consulado começou, então, em 2 unidades. Uma que fica lá no sul, em Joinville, e a outra que fica em Rio Claro, no interior de São Paulo. E a ideia, em 2002, era, já que essa empresa é tão forte no Brasil, a gente quer, sim, ter responsabilidade social, a gente quer trabalhar com as comunidades do entorno de onde estão as fábricas e de onde a gente atua, né? E aí eles foram estudar, então, que tipo de atuação social fazia sentido, tanto para o negócio da empresa como para o Brasil naquele momento, em 2002. E naquele momento falava-se muito de objetivos do milênio. E então a Whirlpool encomendou um estudo bem grande para entender e descobriu que só 10% do investimento social naquela época era feita em mulher. Então, considerando que o nosso público era mulher, hoje ainda continua sendo muito, mas naquela época era mais, que o investimento social em mulher ele não era muito grande, e que dentro dos objetivos do milênio a gente tinha um objetivo muito forte, que é o número 3, que é garantir a autonomia da mulher, a Whirlpool resolveu investir então e apostar nessas mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade nos entornos das fábricas. E qual que é a formatação do consulado? Você falou que é uma atuação da empresa no terceiro setor, mas ela tem uma constituição como uma ONG, uma associação, como que é isso? Sim, a gente é constituído como uma associação, e aí formalmente como um instituto, né? Chama Instituto Consulado da Mulher, e aí é o Instituto de Responsabilidade Social da marca Consul, que pertence à empresa Whirlpool. Vocês atuam somente em São Paulo? Você falou que a origem é Joinville? Isso. E em quais outros estados? Hoje a gente está em 17 estados do Brasil, com um escritório em 4 localidades. A gente está, então, continua em Joinville, continua em Rio Claro, a gente está em São Paulo desde 2007, Manaus também desde mais ou menos 2007, 2008. E aí, a partir de 2009, a gente abriu um programa que funciona para todo o Brasil. E nesse programa o que a gente faz, então, anualmente a gente abre um edital, as mulheres empreendedoras elas se inscrevem no edital, é um prêmio que a gente dá para elas, e aí a gente faz um processo seletivo bem longo, visita os finalistas do edital, cria um comitê junto com outros parceiros que apoiam o prêmio, e seleciona então algumas mulheres que vão receber um valor em dinheiro, eletrodomésticos e assessoria, o acompanhamento do Consulado da Mulher por 2 anos. Então a gente está presente hoje em 17 estados do Brasil.
Ok, até para a gente entender um pouco melhor como que é a atuação do Consulado da Mulher, você falou que então tem um prêmio, nessa premiação é o início então do acompanhamento técnico que vocês fazem desses projetos ou é uma outra forma de acompanhamento e até para identificar esses grupos? A gente atua de duas formas hoje. O mais forte realmente continua sendo onde a gente tem escritório e são os entornos das fábricas, né? Então é Manaus, São Paulo é muito forte, Joinville e Rio Claro. Nesses lugares a gente tem equipe própria que ficam nos escritórios locais e eles vão até as comunidades para atender as empreendedoras. E aí não necessariamente elas entram através do prêmio. Essas empreendedoras das localidades, elas às vezes procuram a gente, elas vêm até o consulado e falam, olha, eu tenho um negócio, normalmente a gente apoia empreendimentos em grupo, então que seja de mais de uma mulher da mesma comunidade. Porque a gente entende que quando elas estão conjuntamente no empreendimento, elas conseguem trocar mais informação e se fortalecer mais, ficar mais fortes, né? Então a gente, às vezes elas vêm até nós, muitas vezes a gente busca um parceiro na comunidade, então uma associação de moradores ou uma associação que às vezes já é de uma outra empresa que está atuando lá e eles já têm alguma parceria ou já conhecem algum empreendimento naquela localidade e a gente passa a apoiar esse empreendimento. Então essa é uma das atuações. Hoje esse programa é chamado de Mulher Empreendedora. A segunda atuação, que é o prêmio, ele é aberto para todo o Brasil e ele acontece uma vez por ano. E aí sim, aí é o que você falou justamente. Uma vez selecionados os empreendimentos, eles entram na nossa lista de beneficiários, né, as mulheres, as empreendedoras. E aí a gente passa a dar as consultorias, que a gente chama de assessoria, né, que é esse acompanhamento bem próximo assim, do empreendimento delas. Eu acredito que tem um número bem grande de entidades ou até mesmo dessas mulheres empreendedoras no país. Como que vocês fazem essa seleção para chegar nesse critério até do prêmio, né? Eu acredito que tem assim uma equipe até que numerosa, né, para vocês avaliarem. Como que é esse dia a dia? Nossa, não é fácil, realmente não é fácil. As mulheres brasileiras, elas são muito lutadoras. As empreendedoras que a gente conhece, que a gente apoia, elas são muito guerreiras. E não tem como falar, essa é melhor que aquela, assim. Às vezes você fica num dilema, sabe? Quando a gente abre a inscrição para o prêmio, esse ano, por exemplo, a gente recebeu 100 projetos. Então aí você tem que selecionar os 10 melhores de 100. De 100 vocês tiram 10? De 100 a gente tirou 10. E aí, então, lendo os projetos, a gente vai tendo um pouquinho daquela sensação de como a gente faz muitas perguntas para entender de onde elas vêm, qual o histórico, como é a comunidade. Aí tem alguns critérios que são importantes. Por exemplo, o empreendimento ele pode ter homens, mas ele tem que ter maioria de mulheres. Se ele não tiver maioria de mulheres, ele já está excluído. Então, a gente exclui por alguns critérios assim. Elas têm que ser mulheres que estão precisando hoje gerar renda, estão precisando melhorar a renda da família e é através daquele empreendimento que elas vão gerar a renda. Se não for assim, a gente também exclui. Então, feita essa primeira olhada, né, nos projetos, a gente seleciona todos os que são bons, que entram nos critérios. E aí a gente tem uma equipe, esse ano foram 10 pessoas, e a gente tem uma parceria com a Azul Linhas Aéreas, eles doam as passagens aéreas para a gente. E aí essa equipe, ela vai até os lugares, visita, conhece as mulheres, entende como é que é a comunidade, como é o dia a dia delas. Então tem um trabalho no local também. Tem. Além de avaliar o projeto escrito, vocês também vão até o local para conhecer. Vamos, e são 3 etapas, porque ainda depois que eles voltam com o relatório de assessoria, porque, por exemplo, esse ano a gente visitou 26 empreendimentos, mas só 10 iam entrar, né? Então, a gente volta com esses 26, faz um comitê grande que tinha 8 pessoas esse ano, entre pessoas da Consul, do consulado, do parceiro, das Azul Linhas Aéreas e outras entidades sociais, e aí a gente avalia todos os projetos e aí seleciona os 10. Então, foi um processo de
5 meses de duração. É bastante longo. E esses empreendimentos, eles seguem assim uma determinada área de atuação? São bem variados? Como que vocês avaliam aí o cenário? Nos últimos anos, a gente tem dado preferência aos empreendimentos da área de alimentação ou de lavanderia. A gente ainda apoia alguns que são, por exemplo, catadoras de material reciclável, que são artesãs, mas a gente tem dado preferência a esses outros porque a gente entende que essas mulheres que a gente trabalha, elas precisam gerar renda muito rápido, elas precisam do dinheiro urgentemente, assim, para comprar comida amanhã, na semana que vem. Então, o segmento de alimentação especificamente, ele gera um retorno muito rápido. A gente começa a investir no empreendimento junto com elas e em menos de um mês elas estão tendo retorno, porque é fácil de vender a alimentação. E outros, tipo artesanato, demoram mais tempo para gerar renda e tal. Então, a gente tem dado preferência a esses 2 segmentos. E por vocês atuarem em lugares bem distintos, né, como você já mencionou, quais as dificuldades que vocês encontram, as particularidades de cada estado? Como que é isso? É bem diferente. Em Manaus, por exemplo, tem uma particularidade enorme da geográfica mesmo, né? A cidade ali tem algumas comunidades bastante carentes, a gente apoia alguns grupos de mulheres na cidade, mas a maioria dos empreendimentos que precisam de verdade da nossa ajuda, eles estão nas comunidades. E aí a gente tem comunidade que você só chega de barco, por exemplo. Então, a gente vai até lá para apoiar, para ensiná-las, para capacitá-las e ajudar a fortalecer o empreendimento. Vai de barco, não tem problema. Só que aí, por exemplo, na hora de aumentar a comercialização para elas gerarem mais renda, nem sempre é tão fácil encontrar pessoas para comprar o produto delas, porque a não ser que elas coloquem no barco e tragam para Manaus, que é onde tem um maior número de pessoas, ali na comunidade não tem muito como aumentar. Então, a gente tem que pensar junto com elas na logística, por exemplo. Aqui em São Paulo, em termos de logística, a coisa funciona muito melhor, porque ônibus, metrô, dá para se virar e as meninas, elas compram carrinhos bem fechados, bem lacrados para o alimento não se contaminar e saem da comunidade, vêm vender em outros lugares e dá tudo certo, assim. E aí, bom, em Rio Claro, por exemplo, que é mais interior, a gente apoia muitas mulheres mais na área rural, em assentamentos, então tem sim diferentes particularidades. São os vários Brasis, né, que dizem que realmente existe. Érica, a gente já está chegando aqui ao final desse primeiro bloco, né? Mas eu acho importante, até por ser um projeto que talvez o nosso público não conheça tão bem, que você informe onde que as pessoas podem buscar mais informações e se vocês estiverem aí nessa fase ou de procura de novos projetos, como que as pessoas fazem, né, para participar desse trabalho? Tá, legal. Eu acho que o importante é saber que a gente tem um site bem completo, que é o www.consuladoDaMulher.org.br. Lá dá para encontrar todas as informações, inclusive de contato, telefone, tá tudo lá. E esse prêmio especificamente, a gente tem procurado lançar todos os anos em março. Não é uma regra, o ano passado, por exemplo, a gente só conseguiu lançar em maio, mas o objetivo é que seja em março. Então, para as mulheres que estão interessadas, ficarem de olho aí no mês de março, próximo do Dia da Mulher, que a gente provavelmente lança de novo o ano que vem. Ótimo. Bom, no próximo bloco a gente continua com a Érica, né, contando aí um pouco mais sobre o Consulado da Mulher. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico,
A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A entrevista especial da semana é com a coordenadora institucional do Consulado da Mulher, Érica Zanotti, que está trazendo aí histórias bem interessantes aí do trabalho do Consulado da Mulher. Érica, até para o pessoal que está acompanhando a gente agora, repete aqui um pouquinho da história do Consulado da Mulher, né? O início lá em Joinville, né? Você tinha dito. E quantas mulheres são atendidas atualmente? O ano passado, a gente conseguiu atender 1.596 mulheres pelo Brasil todo. Então, um número grande de mulheres atendidas. E aí a gente conta também os beneficiários indiretos, porque como a gente trabalha a geração de renda com essas mulheres, então todo mundo que de alguma forma se beneficia da renda que ela gera, a gente entende que é beneficiário do projeto, né? E foram 4.900 pessoas no ano passado. Nesses 17 estados que eu estava te contando. É um número bem expressivo, são 12 anos de atuação, né? São 12 anos. Nos 12 anos foram quase 33 mil mulheres atendidas. Que bom. No estado de São Paulo, quais os projetos que você poderia destacar e se tiver algum também na capital, seria interessante você falar. Tá. Aqui em São Paulo a gente tem, o mais forte que a gente tem é o que a gente chama de Rede União dos Sabores Solidários. Como aqui a gente acabou atendendo mais empreendimentos na área de alimentação mesmo, hoje a gente atua com em torno de 11 empreendimentos na área de alimentação, entre capital, ABC, Guarulhos, né, na Grande São Paulo. E aí, para que elas pudessem vender mais, gerar mais renda, a gente meio que estimulou que elas formassem uma rede. Então, o que elas fazem? Quando vem uma demanda grande, por exemplo, o ano passado elas fizeram o trote solidário no Mackenzie. E foram lanches, caixinhas de lanche que foram distribuídas para todos os novos estudantes que estavam chegando aquele ano na faculdade. E aí é uma demanda muito grande, foram mais de 2.000 caixinhas de lanche, por exemplo. Então, para elas poderem atender, elas se reúnem nessa rede e elas trocam a demanda. Eu faço o sanduíche, você faz a salada de fruta, eu compro o suquinho, e a gente se reúne numa noite anterior e monta a caixinha todo mundo junto. Essa rede tem dado muito certo, diversas empresas aqui na cidade de São Paulo estão procurando essa rede para fornecimento de coffee, de café da manhã, de coquetel. Às vezes, entre reunião, as empresas fazem um lanchinho, né? E aí eles têm procurado essa rede porque, além de ter a alimentação, ela ser saudável, porque a gente estimula isso, ela ser caseira, porque ela é feita pelas mulheres da comunidade, ela também tem aquele viés social do trabalho com comunidades, né? Bem interessante. Você estava comentando no intervalo sobre o trabalho em campo, né? Conta pra gente como que elas recebem esse apoio, como que vocês fazem esse diagnóstico. Tá. O dia a dia, então, quem vai até a comunidade é o educador social, que é uma pessoa que trabalha dentro do Consulado da Mulher. O dia a dia desse educador é
extremamente voltado para o dia a dia delas. Então, ele só vai até o local de produção, que normalmente é na casa delas mesmo, quando elas não estão produzindo. Então, vamos dizer que elas produzem das 3 da manhã a meio-dia. Então, ele vai na parte da tarde. E aí, eles se reúne todo mundo que é parte do empreendimento e fazem as capacitações. Então, eles trabalham formação de preço, quem é meu público-alvo, como que eu faço para melhorar o meu negócio, aonde eu posso comercializar, como que eu faço a gestão financeira desse negócio. Porque acontece muitas vezes que eu comecei o negócio dentro da minha própria casa, na minha garagem, por exemplo, e eu não separo o que eu compro para o empreendimento, o que eu compro para a minha cozinha, ou o que eu gasto de luz para fazer o meu trabalho, o que eu gasto de luz com a minha família vendo televisão à noite. Então, eu não sei ao certo se o empreendimento está me dando retorno ou não, sabe? Então, o trabalho deles é esse, assim, é entender a necessidade delas, ir até lá e treiná-las em como fazer melhor para que o empreendimento vá melhor no final, né? Dando continuidade a essa sua linha de raciocínio, quando essa mulher ou esse grupo de mulheres começa a caminhar sozinho, tem algum momento que vocês deixam as mulheres darem continuidade a todo esse conhecimento que foi adquirido? Sim. Na verdade, desde que a gente começa, o objetivo é esse, viu, Solange? A ideia não é ficar com elas para sempre. Mas tem sim, a nossa metodologia ela dura mais ou menos 2 anos, então a nossa ideia é que assim, depois de 2 anos elas estejam realmente prontas para caminhar sozinhas. Acontece de algumas vezes elas estarem prontas antes, e aí, por exemplo, uma mulher que era parte de um empreendimento na comunidade de Paraisópolis, que resolveu abrir o negócio dela próprio, e aí ela não precisa mais da nossa ajuda porque ela já passou por toda a assessoria, ela já conhece como fazer tudo. Então já sai, já monta, isso é antes de 2 anos. E acontecem alguns também que o empreendimento é bom, está dando certo, mas ainda precisa de uma mãozinha, a gente fica um pouquinho mais de 2 anos com eles. Até interessante que você falou, né, de separar o negócio das questões domésticas, né? Como que vocês dão esse suporte, até mesmo porque essas mulheres geralmente têm filhos, muitas também são o pilar, né, dessa casa. Como separar e elas darem conta de todo esse trabalho, uma nova rotina na vida? Como que é isso? Olha, uma das ideias da gente incentivar o empreendedorismo na comunidade, como a gente faz hoje, é que realmente elas estejam perto de casa. Porque se a mulher tiver que sair da casa dela e atravessar a cidade toda para trabalhar e ficar 3 horas no transporte público e voltar e 3 horas na volta também, ela quase não consegue ficar com os filhos. Se ela conseguir gerar renda e trabalhar do lado da casa dela, ela consegue estar trabalhando, mas também estar de olho. E aí, meio-dia, a hora que o filho sai da escola, ela consegue ir lá buscar o filho, voltar e continuar trabalhando na parte da tarde. Então, isso é um pouquinho o esquema que a gente tenta trabalhar com elas, para que elas realmente não tenham que se deslocar muito e consigam gerar renda mesmo estando ali. E aí, como os empreendimentos eles são em grupo, como eu estava te contando antes, muitas vezes acontece que eu tenho filho e você também tem filho e a gente faz uma troca. Eu entro às 8, fico até meio-dia, você entra 1 e fica até às 4 da tarde. Aí eu olho o seu filho enquanto você está no empreendimento e você olha o meu enquanto eu estou no empreendimento. Então, a gente também tenta estimular esse tipo de troca, assim, de cooperação, sabe? Tem uma participação boa mesmo entre as pessoas, né? E vocês contam com o auxílio de outras entidades? Você falou aí da empresa que ajuda na questão das passagens aéreas, mas tem outras entidades que estão também junto com vocês? Tem. A Consul é a nossa principal mantenedora, mas a gente também busca assim, recursos para alguns projetos específicos. Por exemplo, tem um projeto no Guarujá, que a gente tem apoio do governo dos Estados Unidos para esse projeto. No próprio Prêmio Usinas tem a Azul, que é o parceiro mais forte, mas também tem a Accor, que é dona da rede Ibis de hotéis, que apoia a gente nesse prêmio. A gente tem algumas negociações aí com algumas outras empresas para construir projetos conjuntos, que é para poder chegar mais longe, ajudar mais mulheres do que a gente ajuda hoje. E a atuação do poder público, como que fica? Vocês conseguem aí também ter uma parceria de prefeituras, governo do estado, como que é? Com certeza, o poder público é muito forte como parceiro do consulado, não necessariamente no recurso para os projetos, mas institucionalmente.
Hoje tem muitas prefeituras que têm incubadoras de negócio, eles sempre estão presentes com a gente. A Prefeitura de Mauá, agora a gente está negociando, a Prefeitura de São Bernardo, a gente está com um projeto começando lá, que é um grupo de mulheres lá de São Bernardo, que faz também sanduíche, lanchinho, bolo, e elas montaram um carrinho móvel e vão passar dentro da prefeitura para vender para os colaboradores. E aí nas localidades pelo Brasil, por exemplo, esses empreendimentos que a gente está selecionando agora, eles estão mais distantes dos escritórios do consulado. Então a gente está presente, mas a gente está presente de uma maneira mais remota do que aqui em São Paulo, por exemplo. E aí as prefeituras locais, elas são fortes parceiros, assim, para levar a nossa mensagem, para a gente capacitar algumas pessoas das prefeituras para trabalhar a nossa metodologia no empreendimento. As prefeituras são muito, muito fortes. Acaba sendo um parceiro também que vocês não podem abrir mão, né? Não, de jeito nenhum. A gente nota que hoje tem muitas oportunidades para as mulheres, né? Mas ainda assim, sem um suporte como o de vocês, ou mesmo outras condições que o entorno possa dar para essa mulher, ou um grupo de mulheres, fica difícil delas andarem sozinhas, né? Pela sua experiência aí, também a própria experiência do consulado, o que você poderia passar de mensagem para quem nos acompanha, que é esse despertar para uma nova vida, né? O que você já tem de experiências, das histórias que vocês já acompanharam, como que é esse momento de você decidir que vai partir para uma coisa própria, uma geração de renda mesmo? Olha, eu acho que a principal mensagem que eu posso passar é: você é capaz. Porque as mulheres têm medo. A maioria das mulheres são inseguras ainda. A gente ainda vive num mundo muito patriarcal, né? E aí dar esse passo inicial, dizer: não, eu vou ser dona do meu negócio, eu posso, sabe? Eu consigo, é muito difícil. E aí, quando você não tem muito dinheiro, é mais difícil ainda, né? Então, a ideia é: você é capaz. Acredita em você que vai dar certo. Porque quando você coloca a sua mente, o seu esforço, o seu braço para fazer aquilo que você precisa, que você quer, que você acha que vai dar certo, a coisa sai. E aí, lógico, o Consulado da Mulher pode ajudar, se vocês quiserem procurar a gente. Mas mesmo que a gente não ajude, vocês conseguem. Em algum momento também vocês dão incentivo à retomada dos estudos? A gente sempre está falando com elas sobre isso. E o que acontece é que é uma coisa muito natural. Uma vez que a mulher se sente mais forte, mais poderosa, eu sou dona desse negócio, está dando certo, fui eu que construí, ela acaba querendo mais, sabe? E aí ela mesma acaba indo atrás de voltar a estudar, de procurar um EJA, ou mesmo uma faculdade para as mulheres que já terminaram o 3º grau. A gente tem muitos casos de mulheres que voltaram a estudar. E não é que a gente fica batendo na tecla, mas é óbvio que se elas perguntam, a gente incentiva, sim. Ótimo, Érica. O papo tá bom, mas a gente está terminando aqui o nosso 2º bloco. Érica, por favor, informe mais uma vez os contatos do consulado e também dá uma reforçada em relação à premiação, que eu achei bastante interessante, esse trabalho também que vocês fazem de reconhecimento, né, desses projetos espalhados pelo nosso país. Tá. Então, mais uma vez, o site do consulado é www.consuladodamulher.org.br. E a premiação, normalmente a gente abre todos os anos no mês de março. Esse ano foi no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Fiquem de olho. Ótimo. Érica, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Acho que mais para frente a gente pode até voltar com uma pauta com vocês, né? Até para trazer aí esses trabalhos importantes que você mencionou aqui durante o nosso programa. Legal. Agradecemos aí a você que nos acompanhou. Na próxima semana, mais um programa inédito para você. Até lá!